Olá pessoal, eu resolvi dar uma refatorada na nossa aplicação para remover algumas classes, alguns códigos desnecessários. Primeiramente a gente vai remover todos esses inputs, vamos deixar somente um, pois todos são inputs, só muda o tipo, mas eu ensinei a fazer separadamente mais por uma forma didática. Mas agora vamos ter somente um com o nome input. E aqui dentro eu vou tirar todos esses atributos. Eu vou deixar somente um attributes que vai conter todos aqueles atributos que eu removi aqui. E agora, em vez dele receber o nome, ele vai receber um array de atributos. Deixa eu deixar aqui como um array. Vamos deixar dessa forma mesmo. E que eu vou dizer que this attributes é igual a atributos. Tudo isso aqui eu vou tirar, menos o método render e o getType. Quer dizer, eu vou tirar o type também. Deixar somente o render. Eu vou adicionar agora um método get attributes, que vai retornar os nossos atributos. Vou criar um método set attribute, que eu vou passar o name, que vai ser a chave, e o valor velho. Então vou dizer que diz attributes na posição do nome dele é igual a este valor. A mesma coisa eu vou fazer para get attribute, para pegar somente um atributo. Ele vai passar o nome, a gente vai passar o nome, não, só o nome, não vai precisar passar o valor. E vamos retornar o nosso atributo. Aqui eu vou retornar o this, para a gente poder usar a interface Fluent. Bom, acho que é só isso que a gente vai precisar. O render, por enquanto, a gente pode deixar do jeito que está. Vamos modificar logo o nosso render, então. Na primeira linha basta a gente ter o nosso input. Isso aqui tudo eu posso remover. E agora vamos dizer que vou fazer um for each aqui dentro para percorrer todos os nossos atributos. Diz atributos attr. Vou colocar uma chave e um valor que eu vou precisar. Vou colocar attrk e attr value. E aqui para cada atributo eu vou ter
tipo do atributo é igual, aspas simples, o valor ttr value, fecha as aspas. Pronto, aqui ele vai imprimir todos os atributos e depois vai fechar o input. Agora eu vou modificar a nossa interface para deixar ela somente com esses métodos. A nossa interface tem somente o método render, então eu vou adicionar ela o método getAttributes, setAttribute, e getAttribute. Eu vou criar um setAttributes também no plural, caso a gente queira passar vários atributos. Então aqui vou colocar 7 atributos. Pronto. Com isso agora a gente só tem um elemento que é o input. Vamos precisar modificar o nosso formulário agora. Primeira coisa que eu vou mudar é que nosso atributo eu vou trocar de elementos para fields. Aqui onde tiver elementos eu vou colocar fields. Field. Vou trocar o nome desse método para addField. Mesma coisa aqui. Ele tá dando erro aqui porque a gente trocou o add elements para add field, então ele tá obrigando a gente a implementar o add elements. Vou mudar aqui na nossa interface, modificar aqui para add fields. Bom, eu acho que agora está dando um erro aqui em algum add field aqui no singular. Pronto, agora parou o erro. Agora nós vamos criar um novo método chamado createField. Esse método ele vai receber o nome do nosso arquivo
e os atributos do field. Que vai ser um array. Eu vou colocar até a forma que eu estava fazendo lá. Vamos deixar assim porque caso ele não passe nenhum elemento, ele fica um array vazio. Bom, como é que a gente vai criar esse field? Quando lá no nosso formulário, no nosso index, a gente usar o método createField, a gente vai passar o nome da classe, que é esse input aqui, que a gente quer usar, e passar os atributos. E a gente vai instanciar esse objeto. Por exemplo, a gente passa o input aqui, instancia o input, passa os atributos no construtor dele, que é esse aqui, e retorna esse objeto. Então, para a gente poder instanciar essa classe, a gente vai precisar do namespace, que no nosso caso é som barra form barra elements barra input. Não, barra input não, aqui vai ser o nome do nosso camarada. Agora que a gente já tem o nosso namespace, nós vamos precisar pegar o nosso namespace e concatenar com o nome do nosso arquivo. Só que as nossas classes sempre serão com letra minúscula e a inicial com a letra maiúscula. Então a gente vai ter que converter, porque caso o usuário passe o nome input tudo maiúsculo, por exemplo, a gente vai ter que converter tudo para minúsculo com str2lower file name. Depois que já estiver tudo em minúsculo, a gente vai converter a primeira letra para maiúsculo. Bom, então aqui a gente já tem o nome da nossa classe da forma que está aqui, com a inicial maiúscula. Então a gente tem que pegar o nosso namespace, concatenar com a nossa classe. Agora que a gente já tem a nossa classe, o nome da nossa classe com o namespace, a gente tem que verificar se essa classe existe. Ele vai procurar se existe esse arquivo. Então eu passo aqui o nome da nossa classe, e se existir a classe, ele vai instanciar e retorná-la. Classe name, e aqui eu vou passar os nossos atributos. Como é que eu chamei aqui? Field attributes. Vou passá-los no construtor da nossa classe. Caso não exista essa classe, ele vai retornar false. Bom, vamos fazer um teste. Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no nosso index, deixa eu fechar tudo aqui. Aqui eu vou mudar, não existe mais esses outros tipos. Só existe o input. Aqui eu vou instanciar um novo input. E aqui dentro eu vou passar os parâmetros. Eu vou passar os nossos atributos, que vai ser o tipo, vai ser text,
o ID, esse name, o name vai ser name. Faça só isso por enquanto. Isso aqui eu vou tirar. Vou remover esses outros inputs. E aqui, em vez de ser add element, é add field, que a gente adicionou lá, trocou lá. E vai adicionar só o nosso name por enquanto. E depois renderizar o nosso formulário. Vamos ver se isso vai funcionar. Deixa eu carregar aqui. Cadê? Aqui. Pronto, ele renderizou o nosso input. Agora, se eu passar outro parâmetro aqui, se eu quiser eu posso passar um placeholder aqui. Não vou fazer nem assim, vou fazer de outra forma que a gente já testa. Vou colocar input name set attribute. Aqui eu vou passar placeholder e vou setar o valor dele para insira o seu nome. Foi setado o placeholder. Se eu quiser setar a classe, faço da mesma forma. Posso usar a interface Fluent. Vou dizer aqui class ser igual a form control. Ele ficou com a classe do Bootstrap. Então está funcionando. Vamos tentar criar um input agora para o botão. Vou criar um input submit igual new input. Type vai ser submit e o value vai ser enviar. Agora aqui no nosso formulário eu adiciono o nosso input submit. O nosso botão está aqui. Faltou só a classe do Bootstrap, né? Eu vou colocar logo aqui class btn colocar o primário. Pronto, nosso botão já está aí bonitinho. Agora que vem a questão lá da gente criar o nosso elemento com o método createField. Acho que eu até esqueci de colocar esse método no nosso contrato. Deixa eu ver. Eu esqueci de colocar aqui createField e é passado vou copiar isso aqui tudo. Pronto. Agora eu posso criar o nosso input dinamicamente, passando o nome dele e os atributos, e o nosso método vai instanciar a nossa classe e vai retornar ela já com esses parâmetros passados. Vamos ver se vai funcionar. Já tenho o botão e já tenho. Eu vou adicionar um campo agora de e-mail. Input e-mail é igual a form create field, nome do arquivo, o nome do nosso field que é input,
que na verdade é essa classe aqui que a gente vai querer chamar, e os atributos, que é um array. Vou colocar o type e-mail, colocar só type e class, form control. Se ele achar alguma classe com o nome input, ele vai criar e vai retornar para essa nossa variável. Eu vou adicionar aqui esse nosso input. Funcionou. Deixa eu ver se ele criou um campo do tipo e-mail. Criou. Então está funcionando o nosso create field. Agora a gente precisa criar uma estrutura para o nosso formulário receber o request e um validator. É muito fácil, a gente pode criar aqui uma interface, criar aqui uma nova classe, request interface, vai ser uma interface. Eu vou colocar aqui um método obrigatório getRequest. Somente criar aqui agora o nosso validator interface. Ele também só vai ter o método getValidator. Agora que já criamos os nossos contratos, a gente vai criar as nossas classes abstratas. Vou criar aqui uma pasta validators e vou criar um arquivo validator, namespace é som form validators. A nossa classe validator ela vai receber no construtor dela um objeto do tipo request. Colocar aqui o nosso contrato request interface. Eu vou criar aqui um atributo privado request. Diz request é igual a request. Agora eu vou criar a nossa classe de request, criar uma nova pasta requests. Dentro de request eu vou criar uma nova classe request namespace som barra form barra requests. Então vai ter o método eu tenho que implementar a nossa interface aqui, request interface, e vou adicionar os métodos que é o get request. Ele somente vai retornar o nosso request. Essas classes aqui eu não vou fazer nenhuma implementação dela, o request e o validator, porque é só para a gente construir a nossa estrutura mesmo do nosso formulário. Não vou
implementar, aqui eu vou precisar do Validator Interface. Aqui eu retorno o Validator. Return this Validator. Pronto, já tenho as duas classes criadas. E agora no nosso formulário eu vou dizer aqui na interface do formulário que vou colocar aqui em cima, que no construtor ele vai precisar receber um request, não, um validator interface. Bota aqui o nome da variável. Não que ele vai receber o objeto validator interface, porque como é uma interface, a gente não pode instanciar uma interface, então não tem como você passar uma interface por parâmetro. Mas você pode passar, como a interface é nosso contrato, você vai passar um elemento que implemente essa interface, um elemento que seja instanciável, um objeto. Nossa interface do validator, no construtor do validator a gente tem que obrigatoriamente passar um request. Então, em vez de a gente programar para uma interface, um objeto concreto, colocar aqui diretamente o request que a gente quer, a gente passa a interface e com qualquer request que implementar essa interface a gente vai poder trabalhar. Então agora no form, no construtor, ele já ficou vermelhinho aqui porque ele espera receber não é request, é um validator. Espera receber o validator. Tem alguma coisa errada, eu acho que eu coloquei algo de errado aqui. Validator interface. Validator interface. Ah, ué. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Não tem. A gente não tem um atributo method para colocar aqui. Tá colocando this method. Mas fora isso, vamos ver. Set action, set method. Eu vou criar aqui. Não, eu já tenho um method aqui. Set o get. O problema é que eu coloquei um ponto e vírgula depois do construtor. Bom, aqui eu vou criar só um novo atributo aqui chamado validator. Eu vou dizer que diz validator é igual a validator. Agora aqui na hora de instanciar o nosso formulário aqui no index, a gente vai precisar de antes ter passar um validator aqui. Então vamos lá.
nosso validator vai ser igual a, deixa eu adicionar o namespace aqui do validator, som barra form barra validators barra validator. Então aqui eu dou um new validator. E o nosso validator, ele está esperando receber um request, então a gente vai precisar do request também. Eu vou adicionar aqui, ó, requests barra request. Então aqui eu instancio um novo request e passo ele aqui dentro. Pronto, aí agora dentro do form eu passo o validator. Então todas as nossas dependências do form, que o form depende do validator e o validator depende do request. Então todas estão resolvidas. Agora eu vou tentar atualizar aqui para ver se vai funcionar. Pronto. A nossa refatoração já está funcionando. No próximo vídeo eu vou ensinar como a gente pode criar outros elementos aqui, certo? Porque até então a gente só tem um elemento input, então a gente vai estar criando outros tipos de elementos. É isso aí, até a próxima.